Seja bem-vindo ao Despertar. O meu nome é Paulo Roberto e o tema de hoje é Deus está em silêncio? Mas antes, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. E não se esqueça de acionar o sininho para estar recebendo as notificações. E, se possível, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Em Lucas capítulo 19, versículo 37 ao 40, diz assim a palavra de Deus: Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. E eu lhe digo, respondeu ele, se eles calarem, as pedras clamarão. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava indo em direção para Jerusalém, os seus discípulos começaram a clamar: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Começou a dizer, proclamar em alta voz, que o Messias, o ungido, estava entre eles. E aqueles fariseus daquela época pediram para que Jesus repreendesse, pedisse para que seus discípulos parassem. Os fariseus queriam silenciar os discípulos de Jesus. E Jesus disse para os fariseus: Eu vos digo, se eles calarem, as pedras clamarão. Se os discípulos de Jesus naquele momento parassem de proclamar em alta voz, bendito aquele que vem em nome do Senhor, os fragmentos da história daquela época iam dizer para nós hoje que Deus, ele que se esvaziou de si mesmo e ele que habitou entre nós, que o Verbo se fez carne, ele andou entre nós, no meio do teu povo. A história, os fragmentos que iriam apontar para Jesus, que algo maravilhoso aconteceu naquela época, que Deus se manifestou para o teu povo, mesmo que os seus discípulos se calaram. Os fragmentos da história iam apontar para o Messias. Em Romanos capítulo 1, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui a palavra está dizendo que a criação, que o universo, ela aponta para o nosso Criador, para o nosso Deus. Se eu e você parar e começar a observar a criação, eu e você, elas irão apontar que existe um Criador, que todas as coisas elas foram criadas por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus. Que a criação, ela não não é ao acaso, mas que é um Deus por detrás de todas as coisas. E a criação, ela aponta para Deus. Isaías 64, versículo 4 diz assim: Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, ele está trabalhando para mim e para você. Ele está demonstrando que ele está entre nós. Ele está se manifestando para mim e para você através da sua criação. Deus, ele quer se manifestar para mim e para você. Basta que eu e você estejamos com o nosso coração apontado. Em Hebreus diz que antigamente Deus falou de várias formas, de várias maneiras para o teu povo, mas nos últimos tempos está falando por intermédio do teu Filho. Em nome de Jesus.